bem. Mas o corpo é isso, o corpo cresce. E o nosso convite, pastor, é esse. Venha ser um novo membro, né? Quando convidamos, isso parece meio estranho, né? Fazer parte de um corpo como membro, parece esquisito. Mas entenda isso como... eu vou diminuir um pouco, né? Ficar um pouquinho abaixo do exemplo de Paulo. Mas quando alguém te convida, venha ser sócio de um tal clube, né? E você fica vendo, poxa, qual a vantagem de eu participar do clube A ou B? Né? O que eu vou ter lá? Que vantagens que eu vou ter? Ora, se você fizer parte do corpo de Cristo, você vai ser comandado pelo próprio Cristo. E você vai começar a expressar, através da função que você tem nesse corpo, aquilo que Cristo quer e aquilo que Cristo é, portanto, o seu caráter. Portanto, essa relação que o apóstolo Paulo faz da igreja como um corpo, da igreja como edifício, da igreja como um rebanho, é muito mais superior do que uma associação meramente humana. Veja que as vantagens de você fazer parte do corpo de Cristo, as vantagens de você fazer parte desse edifício espiritual, e aí nós somos relacionados como pedras vivas, como que amontoados. A vantagem de você fazer parte de rebanho, desse rebanho, onde nós somos relacionados com ovelhas, uma das milhões de ovelhas desse rebanho, essas vantagens são muito grandes, porque em todas elas nós temos Jesus como cabeça do corpo, nós temos Jesus como construtor, e nós temos nela também Jesus como pastor dessas ovelhas. Portanto, entenda que em todos esses exemplos mencionados na palavra de Deus, a igreja, que é uma instituição divina, Deus instituiu a igreja para que nós possamos fazer parte dela, porque ela é um instrumento de evangelização. Ela é um instrumento visível da manifestação de Deus entre os homens. Portanto, é importante sim você estar numa igreja, é importante sim você estar congregando com outras pessoas que fazem parte desse corpo, desse edifício, desse rebanho, para que você esteja sendo diretamente orientado pelo Senhor Jesus. Não é verdade, irmão? É verdade. Mas há uma outra relação muito importante colocada nessa reflexão de hoje. Ainda há lugar, mas ainda há lugar também no céu, naquela região celeste. E lá em João capítulo 14, versículo 2, nós lemos: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Portanto, é um lugar perfeito e um lugar acessível. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas têm tomado essa passagem para falar a respeito de vida em outros planetas, ou então de novas possibilidades de vidas terrenas através de reencarnação, desconhecendo de uma maneira tão grotesca, me perdoem mencionar essa expressão, aquilo que é a interpretação correta dessa passagem: na casa de meu pai há muitas moradas. As pessoas têm tomado isso para dar fundamento a doutrinas estranhas à palavra de Deus. E não é absolutamente nada disso, porque o contexto onde está esse versículo bíblico é tão simples, não é, irmãos? Pois é. O Senhor Jesus, na verdade, nesse momento, ele estava fazendo ou atuando como um consolador. Ele estava consolando os seus discípulos para uma realidade muito importante. E quando nós dizemos que o céu é um lugar perfeito, mais uma vez, há vantagens em desejar o céu. Por quê? Imagine um lugar onde você vai morar muito melhor do que um condomínio fechado, dito seguro, um lugar onde tem, hoje em dia, uma série de coisas, né? Playground e uma série de outras novidades aí. É um lugar onde nós é perfeito, porque é a morada de Deus. Se eu fosse comparar com qualquer outra estrutura, qualquer outra casa, eu ia dizer que nessa casa não há goteira, né? Que nessa casa, nessa dimensão, não entra pecado, né? É perfeito no propósito para o qual ele foi criado, é perfeito na sua dimensão, é perfeito. É o lugar onde todo ser humano deveria sonhar. Infelizmente, as pessoas, elas se apegam com aquilo que elas veem todos os dias. E
portanto são mais materialistas. E muitos não acreditam que o céu exista, mas o Senhor Jesus tem prometido. E ainda há lugar, há oportunidade, porque também é um lugar acessível, né? Claro, e nós vamos dar aqui só um relance daquilo que vai ser esse lugar no céu que já está preparado para todo aquele que quiser estar lá um dia juntamente com Cristo. Lá no último capítulo da Bíblia, em Apocalipse capítulo 22, diz: um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça, e está... E outro lado do rio está a árvore da vida, que produz frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E tantas outras coisas que a palavra de Deus fala a respeito desse lugar que está preparado. Portanto, existe esse lugar. Existe esse lugar já preparado para tantos quantos quiserem um dia estar nesse lugar que a palavra de Deus chama de céu e que é a presença de Deus na eternidade. Tantos quantos quiserem estar lá, o lugar já está preparado. E isso é absolutamente maravilhoso. Mas ainda tem mais. Nós queremos ainda trazer a você uma última reflexão, que é aquela que está em Hebreus capítulo 3, os versos 13 e 15, preste atenção. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Portanto, irmãos, hoje. É hoje. Hoje há lugar. Hoje tem espaço, hoje existe uma oportunidade de você ter essa comunhão plena com Jesus. Você não precisa ficar de fora disso, nem ter um sentimento negativo em relação a você. Eu não valho nada, eu sou muito pequenininho, Deus não se importa comigo. Para com isso. Entenda que esse espaço existe e você deve ocupá-lo, irmãos Marcos. Nós dividimos, pastor, o nosso tempo, porque nós sim, Deus não, mas nós sim estamos presos no tempo e no espaço. Foi assim que Deus nos fez, é assim que Deus nos colocou. Deus, obviamente, interfere e também interage com o nosso tempo. Porém, uma coisa é certa, muito certa. Nós não podemos pegar o passado, e algumas pessoas não querem assumir um compromisso com Deus hoje em função de coisas que viveram no passado e que por estas razões se veem abaixo de um nível santo, né? Se veem incapazes, ou então eu já errei tanto, ou então eu já andei em tantos lugares, ou então eu já criei em tanta coisa que hoje eu não quero mais. Então o passado acaba influenciando a atitude do dia de hoje e acaba comprometendo o futuro. Agora, o que é complicado também, né, pastor, é a questão do amanhã. E muita gente fala isso. Amanhã eu tomo uma decisão. Pois é. Amanhã, ou quando eu ficar quando eu tiver mais idade. Quando eu tiver mais idade. Comum. Aí eu vou me preocupar com as coisas espirituais, estou mais próximo da morte. Que loucura isso, né? Que loucura. Eu não gostaria de ser fatalista, se bem que quando eu converso com as pessoas, que eu faço muito isso, graças a Deus, e eu incentivo todos os crentes a falarem do seu Cristo. Todos os dias. Em todas as oportunidades, e até quando elas não são muito aparentes. Força a barra, fala mesmo. Porque o que as pessoas precisam ouvir é do amor de Jesus Cristo. Mas quando eu falo com as pessoas, eu acabo sendo um pouquinho fatalista, até para a pessoa ter um momento de consciência bem clara. Que essa conversa do amanhã, quem é que sabe o que vai ser amanhã, né, pastor? Exatamente. Quem é que sabe se amanhã vamos sorrir, se vamos chorar? Quem é que sabe se nós vamos conhecer o dia de amanhã? Estaremos vivos, né? Então, exatamente. Então, o que a gente recomenda é o dia de hoje. A palavra de Deus está num contexto aqui, em cima do estudo dos erros dos judeus no passado, mas é o dia de hoje que importa. Amém. E olha, não dizemos isso só em relação, não é, à passagem dessa vida terrena para a vida futura, não. Estamos dizendo uma passagem de uma vida miserável, muitas vezes,
para uma vida maravilhosa. Estamos falando de uma passagem de uma vida de tristeza para uma vida de felicidade. Estamos falando de uma passagem de uma vida oprimida para uma vida liberta. Não deixe para amanhã também isso, porque essa oportunidade existe para você no dia de hoje. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente. Obrigado, Osmar, pela tua participação. Verdadeiramente, apreenda isso na sua vida, entenda que esse lugar é para você, ainda que os outros estejam ocupando os seus espaços, o seu lugar está reservado e Deus espera que você o ocupe com vontade, com ousadia, com coragem, com determinação. Que Deus te abençoe ricamente, porque nós queremos ver você muito feliz com essa nova vida em Cristo Jesus, porque 100% Vida é um lugar de gente feliz. Deus te abençoe.